Primeiro, como ela conseguiu a arma? Talvez ela tivesse ligação com o crime organizado. Digamos que sim. Ela consegue a arma. Segundo, eu atiro nele e vou embora. Assim, muito tranquila. E além disso, continuo publicando minha vida nas redes sociais. Não, aqui ela foi exposta, quero dizer exposta porque ele a revelou de onde ela estava e atirou nela. Aqui não foi que ele a levou. E já escondida, ele atirou nela e ainda viva a manteve até que ela morresse. E além disso, você nunca imagina que com a idade que elas têm, que são 21 anos. 21 anos, olha, agora ela está cumprindo uma sentença de 48 anos e 6 meses. Olá, bem-vindos de volta ao canal de Pepe Mistério. Neste podcast conversa, bate-papo, onde falamos sobre temas de feminicídio, desaparecimentos, injustiças ou, como neste caso, de um homicídio. Hoje estaremos falando do caso de Carla, uma garota que infelizmente perde a vida nas mãos de sua melhor amiga ao receber 4 de 5 tiros. Um caso que, como muitos outros neste país, está cheio de irregularidades, onde a mãe da vítima tem que agir como perita, investigadora e até advogada. E hoje estou novamente acompanhado da doutora Bianca. Olá, boa tarde, como está, Pepe? Bem, e você? Obrigada, bem. Neste caso, ele conheceu a mãe? Claro que sim, eu a conheci, ela é minha amiga e infelizmente nos conhecemos por causa desses acontecimentos tão terríveis que são os feminicídios das nossas filhas. Ainda falta uma outra amiga, ela se chama Elisa Colim. Que mais ou menos falamos dela em um capítulo anterior. Mas também trouxemos a mesma. Este então foram em anos diferentes. Elisa Colim, sua filha. O feminicídio dela foi em 2017, o da minha filha em 2018 e o da Rocio Cruz em 2019. Este é diferente dos anteriores. A vítima e sua agressora eram muito amigas. Melhores amigas desde a infância, desde os 11 anos. Compartilhavam muitas coisas juntas. A mãe da vítima a conhecia e mesmo assim, de repente, depois de uma discussão, decide tirar a vida dela. Dá 4 de 5 tiros e morre. Você aí fala bem certo sobre algo. O que é que muda uma pessoa? Porque depois que elas cresceram juntas, porque uma ou outra sempre estava na casa da outra. Imagina que a Estrela vivia na casa da Carla e vice-versa, Carla na casa da Estrela, e era assim que elas viviam. E veja só que final trágico, não é? E além disso, você nunca imagina que com a idade que elas têm, que são 21 anos. 21 anos, elas agora, a Estrela está cumprindo uma pena de 48 anos e 6 meses. Isso acontece em 5 de abril de 2019, novamente em Playa del Carmen. Em Playa del Carmen, exatamente. Foi algo muito difícil, porque nós, tanto a Rocio quanto eu, Rocio é a mãe da Carla, temos um amigo em comum, esse amigo me contata e me pede, por favor, ajude uma amiga. Ela está desesperada e, de fato, eu conheço a Rocio. Começamos ali, eu já estava começando com um comitê de vítimas. Infelizmente, quando nós formamos esse comitê, a Rocio não pôde participar de todas as reuniões que tivemos lá, graças à Comissão de Vítimas. Graças à Comissão de Vítimas, naquela época estava a doutora Carla Vasquez, que era a comissária da Comissão de Vítimas, e ela fez alguns cursos nos quais reuniu muitas mães de vítimas de feminicídio, e ali decidimos criar esse comitê de vítimas. Sempre incluía a Rocio, porque sabia que ela não tinha e não podia deixar o trabalho dela. Você sabe que esse tipo de situação na qual nós não pedimos para estar, às vezes precisamos de tempo e deixar o trabalho. Rocio é uma mulher muito trabalhadora que, eu a via quando a conheci. Ela vendia doces, trabalhava na Quinta Avenida, estava sempre procurando o que vender para poder sobreviver e, além disso, cuidar do processo da filha dela. O senhor sabe como foi que os fatos aconteceram? Porque houve um depoimento, uma testemunha ocular?
Sim, houve uma testemunha ocular, mas pela própria magnitude com que os fatos aconteciam. Neste caso, a agressora, que agora já é acusada, a Ré Estrela, era uma pessoa que vinha se gabando ou ostentando ter um poder em Quintana Roo de se envolver com a máfia. Não sei se era só ostentação, não sei se era verdade, mas pelo menos a única testemunha presencial que estava lá ficava com medo. Ela teve que ser chamada para depor. Sob custódia, pedindo para ela que iriam tomar seu depoimento sem que ninguém soubesse. Isso para salvaguardar a integridade da garota. E qual é o depoimento que ela dá? Que ela viu quando ele atirou, que ele pegou a arma e atirou. Mas ele sacou assim, à queima-roupa sem pensar? À queima-roupa, sem pensar. E o pior de tudo é que elas iam participar de uma reunião e ela sabia que estava lá. Nós sempre ficamos com... Quando eu conheci a Rocio, ela me disse, isso foi premeditado. E claro que sim. Saber que você está em reunião, onde você não está fazendo nada além de conversar, dançar. Ainda nem era tão tarde para dizerem, estavam bêbadas, houve uma briga, nem sequer houve uma briga antes. Simplesmente chegou, procurou por ela, tirou ela do lugar e a executou. E qual foi a razão que ele deu para fazer isso? Olha, como todos, e sempre vamos dizer isso, houve inveja, houve provavelmente algum desentendimento, não sabemos qual, porque a única que poderia ter nos contado isso já não está mais aqui. E para mim, Rocio me dizia, Bianca, eu quero falar com a agressora, eu quero que ela me explique por que matou minha filha. E eu dizia para ela, não faça isso. Você acha que eu também não quero fazer isso, mas não faça porque essas pessoas já estão vazias. E nada mais vai zombar de você. Era o que eu dizia para você, não há em frente. De qualquer forma, Rocio passou por um processo muito difícil quando eu a conheci. Ela estava muito desesperada, na verdade, ela tinha crises de ansiedade. Muitas vezes ela quis fazer e cometer coisas a tentar contra a própria vida. E eu disse não, porque se você quer voltar a ver sua filha, se você atentar contra a sua vida, você não vai mais vê-la. Vamos pensar que temos vida depois da vida, não é? E se você quiser se encontrar com ela de novo, não vai conseguir. Na verdade, eu agradeço muito ao Ivan, ele é um amigo nosso em comum que nos apresentou. Ivan também nos apoiou muito e apoiou muito a Rocio nessa questão de estar cuidando dela, eu conheço, porque a Rocio não tinha advogado, e colocaram um advogado da Comissão de Vítimas Federais para ela. É um advogado público? Um assessor jurídico. Me conte desses famosos advogados públicos, que eu nunca ouvi falar que um faça algo, que um advogado público faça seu trabalho. Veja, em Quintana Roo há muito excesso de trabalho, muito mesmo. Dizem que não acontece nada, mas acontece sim, e esses advogados fazem de tudo para tentar orientar. Aqui houve a defensoria, também entrou a defensoria, na qual ela tem uma advogada, porque depois de nos reunirmos, de falar com ela, já tínhamos contratado outra que supostamente ia nos ajudar. E eu disse, Rocio me dizia, é que eu não tenho dinheiro, não se preocupe, fazemos uma rifa, vemos como pagamos para você. Mas ao ver a complexidade do caso, porque no caso da Rocio era uma testemunha que não queria dar seu testemunho, tínhamos um processo mal incorporado. Mais uma vez voltamos ao que todas vêm reclamando. Arquivada, que não dava um andamento, não nada. Então isso me chamava muita atenção porque Rocio se tornou uma super investigadora. Você não sabe tudo o que ela fazia nas redes sociais? Quer dizer, ela estava seguindo essa pessoa. Eu dizia para ela, não se arrisque tanto, algo pode acontecer com você. Mas, no entanto, a coragem da Rocio nunca deixou de insistir. O que as senhoras costumam dizer? Não tenho mais nada a perder, já perdi o mais valioso. Mas nesse caso ela realmente tinha algo a perder, seu filho. Seu filho, naquele momento, cobrou dela, disse, mamãe, eu também, a morte da minha irmã dói em mim.
Então isso me faz lembrar de um caso também em que eu disse: não, Rocio, por favor, não deixe acontecer com você o que aconteceu com tal pessoa. Você tem um filho, eu sei que a sua filha dói muito em você, mas precisamos fazer algo para que seu filho também saiba que você não o esqueceu, que ele é uma parte importante da sua vida. E realmente, quando o Rocio olha para o filho dela, ele também já estava em um nível de completo abandono. O menino é muito dedicado, estava estudando, já se formou e de verdade, quando o Rocio me conta tudo isso, eu digo que estou muito feliz com tudo o que ela conquistou, porque não foi fácil. Não tem sido fácil para ela, mas mesmo assim, olha só tudo o que ela conquistou nas entrevistas que ela dá. Pepe, isso sim, quero te mencionar que ela se orgulha de todo o trabalho que fez e que ela conseguiu uma sentença e ela fala muito sobre sua defensora pública, que é da Defensoria, e eu comecei a rir porque todo o trabalho foi dela. Da senhora, a mãe. Da senhora, sim, da Rocio Cruz, foi todo o trabalho. Ela encontrou a agressora, ela a seguia, você não faz ideia. Cada vez que a via, eu dizia: como você está, Rocio, não sei o quê. Ela falava: Bianca, acredita, já consegui aqui, não sei o quê. Nós avisávamos, eu dizia: deixa, digo para a promotoria, avisamos a promotoria, ele está por aqui. Colocava o pessoal do atendimento ao cidadão para falar, pedia por favor, apoiem a Rocio, apoiem a Rocio. E então, bem, sim, eles obedeciam, mas estou-te dizendo que nessa época trocaram o promotor de novo. Aquilo que falamos antes. No outro? Com ela tínhamos uma promotora que era o Maestro Montes de Oca, e de repente, pum, tiram ele de você. E de repente, pum, tiram ele de você. Então isso faz com que todo o progresso fique suspenso. E é isso que acontece às vezes quando trocam o promotor, e a gente já vem falando disso nos outros casos. Como isso prejudica o avanço de um processo. Vamos voltar um pouco no tempo. A ela, a Carla, tiram a vida dela. E como a mãe dela fica sabendo? Ligam para ela e dizem que o acontecimento, e ela não podia acreditar, ela dizia que não, realmente foi uma notícia. Bem, não, eu acho que essas notícias que nos dão de que nossas filhas já não existem, o que aconteceu algo no caso da Rocio, é que houve um problema, ou seja, não te dizem diretamente, houve um pequeno problema e ela estava em uma festa. Imagina que a Rocio pensa que sua filha está se divertindo quando na verdade acabaram de matar a filha dela. Ela precisa reconhecer o corpo. Ah, não. Ela ainda estava caída. Bom, soa muito ruim, ela estava deitada ali e tinha várias pessoas ao redor. Quando o Rocio chegou, ela já estava coberta. E aí, qual é o próximo passo? Imagina, ela desmaiou. Nunca conversei. Olha, isso também é muito importante, que eu não conversei. Como foi esse momento em especial? Mas o fato de que quando o Rocio falava, quando ela segurava as mãos e tinha muita inquietação, muito desespero, eu acho que não tive coragem de perguntar a ela como foi quando reconheceu o corpo da filha. E o corpo eles levam embora? Não, ainda estava lá na rua. Mas em certo momento eles levam para a promotoria. Sim. Eles fazem a autópsia. E é aí que determinam que ele recebeu 4 de 5 tiros. E um foi fatal, o quinto foi fatal. Isso, como destaca Rocio, ela sempre disse que foram 4 tiros, 5 tiros, mas o último foi fatal. Isso também, em suas entrevistas, Rocio sempre enfatiza muito isso. E quando conversamos, ela também destaca o último tiro foi o fatal. Isso acontece e Estrela foge. No mesmo dia. Lembra quanto tempo ficou foragida? Não, mas acho que foi mais de um ano. Porque Rocio era uma investigação, como não tinha uma alienação, pode-se dizer que ela começou a seguir. O que ela me contava fora das câmeras é que ela tinha fugido, mas Estrela. Mas ela continuava publicando tudo nas redes sociais, o que, bem, é bastante incoerente. Ela achava que não seria pega? É que eu sinto que ela era muito jovem, as duas eram muito jovens, mas acho que a falta de experiência da Estrela a levou a cometer o... Bom,
cometer um erro para ela, mas um benefício para Rocio, que ela a seguisse e soubesse como ela estava se movendo. Além disso, como ela achava que o crime organizado ou seus amigos a protegiam, de certa forma nós temíamos muito pela Rocio. E por isso mesmo ela se expunha. Estrela se expunha nas redes sociais, dizendo onde estava quando estavam procurando por ela. Na verdade, toda essa investigação, Pepe, posso te dizer que foi investigação da Rocio. Toda. E ela adiciona com um perfil falso nas redes sociais dela e aí vê tudo o que ela está fazendo. E a pegam na fronteira com a Guatemala, a pegam. É que ela já estava prestes a atravessar, já estava lá e eu acho que se demorassem para pegá-la, ela já não teria voltado, ou não sei. Sua falta de experiência também. E volta, mas essa foi aquela coincidência de ela estar a um passo de ir para a Guatemala. Foi algo incrível. Foi algo muito assertivo da Rocio ao dizer para ela e estar ali, nunca deixar isso. E isso sim, quero deixar bem claro. Ela sempre esteve atrás do Ministério Público, dizendo os passos que essa mulher dava. Que a pegaram em 2020. E aí começa o processo de investigação. Que o caso continua travado, continua sendo colocado em pausa. Fica parado no que chamam de fase intermediária. A intermediária fica parada desde que a pegam quando vão vinculá-la ao processo. A partir daí começa a passar por processos muito lentos. Por quê? Porque ela primeiro levou um advogado particular e de repente o advogado particular não apareceu. Então você não pode ter uma audiência se não houver um defensor. Então se prolongava e se prolongava. Marcavam para outra data, aí era outra data. Ela continuava com o advogado dela, advogado particular, e ele não aparecia e assim ficou por muito tempo sem aparecer. E isso favorecia a Estrela. Sim, porque não podia nem ser julgada nem vinculada. Mas enquanto isso está acontecendo, ela continua presa. Sim, ela estava presa. E o pior de tudo é que faziam a Rocio perder tempo, porque a Rocio trabalhava. De repente diziam, vá para a sua audiência, não está marcada para tal hora. Ela ia até lá. E ela até tinha uma assessora jurídica, mas a Estrela não. Então os juízes diziam, não, temos que adiar a audiência. Agora aconteceu algo muito, muito crítico, porque também passamos por uma coisa do Covid. Então já não eram presenciais, eram por via web. E o que acontecia? Pois não notificavam ela, a agressora não era notificada, então todos estavam conectados, mas a agressora não se conectava. Então era mais tempo e dava mais tempo para marcar outra audiência. Então foi assim que trouxeram a Rocio. Rocio foi muito paciente em esperar tantas audiências, até que ela mesma entrou com um requerimento junto com sua advogada, dizendo que já não podiam mais esperar. Ou seja, por que tanto adiamento das audiências? E nesse intervalo de que adiam e adiam, a mãe continua procurando, investigando por conta própria. Sim, porque em muitas ocasiões você sabe bem que no México não acontece nada. E que às vezes a justiça, que deveria ser rápida e eficiente, aqui no México não é assim. Nem rápida. Nem eficiente. Ou seja, então de repente ela já tinha a testemunha, mas a testemunha já estava desistindo, sabe? Tipo, ela dizia, não vou mais. É que isso se prolonga muito mais. No entanto, tudo funcionou a favor da Rocio. Ela nunca se deixou vencer. E o curioso disso é que durante esse tempo em que o agressor esteve preso, Rocio começou a seguir em frente. Ela formou um coletivo com uma jornalista. Elas quiseram criar também um comitê de vítimas, mães de feminicídio. No momento em que me pedem desculpas públicas, eu convido a Rocio e, entre os meus requisitos para as desculpas públicas, eu acrescento que façam uma placa para a filha dela,
uma placa para minha filha e uma placa para Diana Colim, filha da minha outra colega que se chama Elisa. Eles fizeram uma placa para nós lá, na verdade, está lá em Playa del Carmen, as 3 por feminicídio. Chega um coletivo para brigar com a gente, dizendo que não, que a placa deveria ser para todas as que morreram por feminicídio. Digo a elas, espera aí um momento, se as desculpas públicas foram para mim. E eu quero compartilhar isso com minhas amigas, porque nós lutamos juntas por tanto tempo que merecemos e nossas filhas merecem ser nomeadas, não é? Então o coletivo fica olhando para a gente, tipo dizendo, poxa, viemos brigar por outra coisa, mas no entanto pensávamos que era de outra forma, não sabíamos que era assim. E fizeram um mural lá em Praia do Carmen, onde supostamente iam colocar a filha de Rocio Cruz, a filha de Elisa e a minha filha, mas o orçamento não foi suficiente. E só isso. Foram a filha de Diana Colim, Bianca Fernanda, e a filha de Rocio não. Mas esse caso não foi tão midiático, foi? Porque eu procurei informações e não encontrei tanto. Não foi tão midiático. Porque, infelizmente, quando uma mãe trabalha, quando uma mãe tem que sustentar sua casa, ela também não tem tempo de ficar bem, dando entrevistas e... Como eu te disse, tivemos uma audiência com o governador, que na época era Carlos Joaquim. Ele convidou várias vítimas, mães de vítimas de feminicídio, e também foram mães cujas filhas tinham sido violentadas. E essa foi a portas fechadas. E Rocio foi lá sim. Então tem muitas coisas que, por exemplo, Rocio deixou de fazer porque eu lembro que naquele dia tiramos uma foto com o mandatário e não deixaram a gente postar nas redes sociais. Porque diziam que isso era a portas fechadas. Na verdade não nos deixaram convidar a imprensa nem nada, mas graças a isso, e eu agradeço naquele momento tanto à doutora Cristina Torres e ao Carlos Joaquim, porque eles viram a dor e o sofrimento de cada mãe que estava lá, e uma delas era a Rocio. Infelizmente, talvez por isso se tornou algo midiático, e também onde ela mora, porque não é a mesma coisa eu me deslocar de Querétaro para a Cidade do México para ir a uma entrevista do que ela que está em Quintana Roo. Você diz pelo custo, se deslocar é caro? É se deslocar, e além disso ela sempre lutou e sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar. Ela mudava, assim como ela mesma diz, de trabalho, mas sempre esteve muito atenta e muito preocupada com o que acontecia no caso da filha. Que depois de investigar por conta própria, ela pedia 50 anos de prisão. E deram a ela 48 anos e 6 meses. Que é algo muito próximo do que... Bem, eu acho que ela conseguiu. A única coisa que ela não conseguiu foi que fosse. A condenação como feminicídio foi considerada como homicídio. Mas aí não foi. Aí sim foi feminicídio. Quer dizer, porque um feminicídio é isso, tirar a vida de alguém pelo simples fato de ser mulher, não é? Mas aí não seria feminicídio, ou seria... Havia muitos atenuantes que não se encaixavam como feminicídio, por assim dizer. Foi algo premeditado, foram tiros. Além disso, não foi uma agressão que mutilasse ou que expusesse a vítima. Neste caso, me chamou a atenção que em muitos feminicídios o corpo da vítima é exposto, ou no caso, ao dizer que é com perspectiva de género, poderíamos dizer que ela a privou de sua liberdade, a manteve escondida. Não, aquela foi exposta, ou seja, me refiro à exposta porque ele atirou de onde ela estava e atirou nela. Aqui não foi que ele a levou e já escondida ele atirasse nela e ainda a mantivesse viva até que ela morresse. É algo muito difícil, porque muita gente fala isso. Qual é a diferença entre um homicídio e um feminicídio? Com a sentença de Mariana Lima, podemos ver a questão da perspectiva de género, que ali nos fala sobre como julgar, com perspectiva de género, um homicídio para que possa ser feminicídio. Não, muitos advogados têm isso muito, muito claro.
porque precisamos de muitos requisitos para que seja considerado feminicídio. No caso de homicídio, não tínhamos muitas provas e eu conversei com a Rocio, disse para ela, temos que trabalhar com o pouco que temos. Quando ela já tinha a sua advogada, a sua defensora, ela também, eu acho que deve ter dito para ela... Particular? Não foi particular, foi da Defensoria Pública. Existem 2 tipos de advogados, um de assessoria jurídica da Savecro, que é a Comissão de Vítimas de Quintana Roo, e a outra é a Defensoria Pública, que essa é muito. A Defensoria Pública só atende criminosos, atende vítimas ou criminosos, e a Comissão de Vítimas de Quintana Roo só atende vítimas. Yeah. Mas por sugestão, pelo excesso de trabalho que a Comissão de Vítimas tinha, por isso ela decidiu ir para a Defensoria. E pelo mesmo excesso de trabalho que tinha na promotoria. Ela teve que fazer o trabalho dos promotores, dos investigadores. Pois isso não era para ela fazer, mas ela fez. E o que teria acontecido se ela não tivesse feito o trabalho deles? Agora ainda estaria sem nenhuma sentença. Aliás, talvez a acusada já tivesse ido para a Guatemala. Na verdade, o trabalho que a Rocio Cruz fez, meus respeitos, é muito admirável. É algo que muitas mães no México fazem. Depois chegam os policiais ou os investigadores e perguntam para as mães: o que você tem para nós agora? O que você investigou? É bem... Sim, podemos rir, mas é uma realidade, de verdade, vemos isso o tempo todo, que todas as mães se tornam investigadoras, se tornam criminólogas, advogadas, pois é. Algumas até começam a fazer cursos como eu, que já fiz cursos de extensão, já fiz vários cursos, todos os cursos que me convidam, eu estou lá. Todas as reuniões que te convidam, por exemplo, da Anistia Internacional, que dizem que vão atender vítimas para cuidados, autocuidado, um curso que falam muito sobre autocuidado. E algo que também me machucou muito é que Rocio não podia ir a esses cursos, e esses cursos eram na cidade do México. Nem todas nós temos esse privilégio. Mas a própria promotoria não dá nenhum apoio para vocês? Quem dá é a Comissão de Vítimas. Mas há muitas vítimas que não sabem que a Comissão de Vítimas tem que te apoiar em tudo o que diz respeito à questão psicológica e jurídica. E nesse caso, a senhora não sabia disso e por isso? Sim, eu encaminhei muitas vezes para o Instituto Quintana Rooense, onde recebíamos apoio de uma licenciada, uma psicóloga excelente, uma doutora em psicologia, que é a professora Tatiana, que atendeu a Rocio quando ela tentou tirar a própria vida. Voltando ao fato de que eles não fazem o trabalho deles, não há reparação. Deveria haver, mas existem muitos processos. É o que te falei. A acusada realmente precisa reparar o dano. Isso se chama reparação integral do dano. Mas isso já é responsabilidade da defensora pública que ela tem. E deram isso para ela? Não. Até onde eu sei, até agora não existe uma sentença que diga que ela tem direito à reparação do dano. Ou seja, isso se aplica, por exemplo, se ela tem algum bem, ela tem direito, eles dão para a senhora? Se ela tem que garantir, e eu acho que, olha, isso eu nem conversei com a Rocio, acho que ela está tão feliz com essa sentença que nem ela deve saber. O senhor acha que ela está feliz? Sim, eu a vi muito feliz porque ela conseguiu o que queria, o objetivo dela, aquilo que ela tanto buscou em relação à sentença. Mas ela não está feliz porque ninguém vai devolver a vida dela, ninguém vai devolver a filha dela com vida. E o que aconteceu com a senhora depois que conseguiu a sentença? Ela foi de férias, foi com a família dela. Na verdade, estávamos na cidade do México. Liguei para ela. Oi, Rocio, o que... E ela me disse, vou viajar, Bianca. E eu disse, não, tudo bem, pode ir. E emocionalmente, como você está? Não, emocionalmente, veja, eu conheci a mãe dela e a mãe dela também. Também muito mal, senhora, é que eu te digo que isso é um dano colateral que afeta todos nós sentimos, todos nós. Como eu te digo, ela tem um filho e depois a perda do seu animal de estimação também tem muito a ver. O animal de estimação da Rocio, ela dizia, meu cachorrinho já tinha muitos anos. Qualquer coisa para ela já era muito forte. Ou seja, ela estava em depressão? Muita depressão.
E eu acho que qualquer uma de nós está em uma depressão constante. E isso também é um gatilho para que então você se altera, você se irrita, você agride uma pessoa porque não sabem a dor que você está sentindo naquele momento. Sempre digo isso, não existe remédio, não existe nada que você tome para dizer vou acalmar essa dor. Que nas palavras da senhora, ela diz que é possível conseguir justiça, mas custa anos de luta, com muita persistência e resistência. Sim, veja, resistência de não se dobrar. Eu acho que no final tem imagens muito bonitas dela com seu filho. Antes, ela ia sozinha. Ela ia pedir justiça e quando foram às audiências ia com seu filho. E isso me encheu de satisfação, porque ela já não estava mais sozinha, tinha seu filho ao seu lado. O filho é mais velho ou mais novo? Mais novo, que era o mais novinho. Também. Outra coisa que eu vi nos vídeos, nas entrevistas que a senhora deu, é que é preciso ficar atento às amizades, identificar os sinais de alerta, que mesmo sendo amigas, mas quando detectarem um problema, prestar atenção. Isso nos últimos 3 casos que vimos. Falamos muito sobre amizade, mas não falamos muito sobre o seu círculo ao seu redor. Há ocasiões em que fui muito convidada para palestras em universidades, em escolas de ensino médio, em pré-vestibulares. Da mesma escola secundária fui dar uma palestra sobre os perigos das redes sociais. Eu já disse, se o seu círculo está fechado porque alguém gostaria de entrar como novo na sua vida, não é? Nesses 2 últimos casos, Érica Basaldúa e Carla já conheciam as pessoas envolvidas há algum tempo. Da Carla, eram pessoas que ela já conhecia. Quer dizer, no caso da Carla, era uma amiga de infância, mas você não sabia quais problemas. Talvez a famosa estrela estava muito irritada com tudo o que Carla vivia. Por inveja? Inveja e o que Carla vivia em família, porque ela tem uma família muito bonita. Rocio. Que com certeza a estrela vem de uma família disfuncional, que é o mais comum. O mais provável, porque imagina só que sangue frio para dizer chego com uma arma. Primeiro, como ela conseguiu a arma? Será que ela tinha ligação com o crime organizado? Vamos supor que sim, ela conseguiu a arma. Segundo, eu atiro e vou embora assim bem tranquila, né? E além disso, continuo postando minha vida nas redes sociais. Quer dizer com que facilidade já é tão fácil matar uma pessoa assim? Quer dizer, uma pessoa que você amava, uma pessoa que você conhecia desde pequena. Também voltamos o que passava pela cabeça da estrela e onde está a família da estrela, porque também podemos dizer onde ela estava. Bem, ela era sociopata como nos outros casos. E que não se importaram em acabar com uma vida e elas eram ainda menores. São 21 anos. E você sabe se em algum momento Estrela enfrentou a mãe dela? Até agora eu não perguntei isso para Rocio. No momento em que Bianca me disse, eu quero tê-la na minha frente e perguntar para ela. É o que todas as mães, eu repito, gostaríamos. Ter na nossa frente os assassinos, os feminicidas das nossas filhas e perguntar porquê. Porque no final eles machucam a família e também fazem mal a elas mesmas. Porque agora vão passar o resto da vida na cadeia. Ou seja, destroem a própria vida e a da vítima, da família da vítima. Veja, muitas de nós, quando nos reunimos, sempre é... Porque, ou pelo menos no meu caso, eu sempre me pergunto o que foi que você fez para deixar a outra pessoa tão brava a ponto de ela fazer isso com você? Há casos com muita ousadia, como o que eu te contei da doutora Jéssica. Qual? Que encontram o corpo dela. Mas disseram que o rosto dela tinha sido devorado pela fauna silvestre. Mas não... Aquele que me disse que tinham arrancado a pele do rosto dele? E ainda dizem para ele, não, é que você deve ter caído. Isso, onde foi? No estado do México. É um indício em Toluca, ela era médica. Ela ia para o trabalho. Também tinha um relacionamento com uma pessoa, e a pessoa em quem mais confiava, a quem mais amava, foi quem fez isso e deixou um bebê.
E ele queria deixar ou por que fez isso? Bem, geralmente sempre é pelo mesmo motivo, porque você os deixa ou não dá mais atenção ou não faz o que eles querem que você faça. Mas eu acho que na maioria das vezes não é isso. De repente tirou a vida dela, ou seja, já é um padrão que vem de antes, de violência, e que muitas vezes, não sei se é o caso dela, mas muitas vezes não deixam. Porque estão presas nesse mesmo círculo vicioso e é um problema emocional. E sabe que nisso, tanto no caso de Mariana Lima quanto no caso da doutora Jéssica, já tinham detectado essa violência e queriam se separar dali. E eles não permitiram isso. No caso de Mariana Lima, quando ela diz vou-te deixar, ele fica completamente louco e a mata. E no caso de Jéssica também foi a mesma coisa? Ou seja, no caso da doutora, a família quis separá-la do homem, ou como foi? Não, ela quis se separar. Ou seja, quando percebem essas coisas que já não são, que são sinais de alerta, quando você tenta se afastar, talvez não se afaste a tempo. Eu estou falando não só desse caso, mas de todos os casos. Você não se afasta a tempo, ou se afasta e a pessoa diz não, ou você é minha, ou de mais ninguém. Porque assim, em Querétaro tivemos outro caso, que é uma pessoa que já tinha se salvado. Já tinha sido levada para um abrigo onde estava com seus filhos, onde essa pessoa a encontrou e lhe disse para voltar, que ele ia mudar. A clássica, vou mudar pelos meus filhos. E nós dissemos a eles que não. Na verdade, muitas psicólogas de lá disseram para ela não voltar. Ele chegou com flores, chegou e ela acreditou nele, ela voltou e ele a matou com uma arma branca. Felizmente, nesse caso que aconteceu em Querétaro, graças aos vizinhos, pegaram o feminicida. E quando foi isso? Faz 3, 4 anos. E ele está preso? Sim, mas a senhora morreu. E deixaram uma criança sem pai? Um bebê de colo, exatamente. E é muito lamentável porque foi avisado. Ele não vai mudar e todos esses seguem um padrão de que não vão mudar. É mentira. Eles precisam de muito tratamento psicológico e mesmo assim, muitos deles já carregam muitos anos que, mesmo se tratando... A psicopatia, pelo que eu sei, não tem cura? Ela é controlada e chega um momento em que algo a desencadeia e ela volta. Mas aí existe a dependência emocional das vítimas? Às vezes. Porque eles enrolam tanto, porque um psicopata é muito convincente e fala demais. E ela é muito mentirosa. Tem muita facilidade com as palavras e uma habilidade para mentir. E para que as pessoas digam. Isso é o que me chama muito a atenção. Como conseguem mentir para todos, para o ambiente ao redor, sabe? A vilã é você e o bonzinho é ele. Porque isso já aconteceu. Sim. De que a vilã é você e não que você o trata mal. E ele é tão boa pessoa, olha só, não sei o quê. E assim também pode ser tanto homem quanto mulher, que pegam umas personalidades que diante dos vizinhos, diante dos amigos, ele é o bonzinho, ama ela. E a gente vê isso até em séries, que como não é que ele não pode fazer isso, e claro... E mas quando concordam já? Já vem com um histórico de que já matou uns 10. Sempre que permitirem, né? Mas voltando ao caso da Carla, a senhora ainda está de pé? Ela afirma que a filha não será apenas mais uma estatística e deseja seguir ajudando outras mães. Porque nenhuma mãe está preparada para passar por essa situação, para perder um filho dessa forma. Então, muitas não sabem quais passos seguir e procuram vocês para que as orientem e para que não sejam enganadas na promotoria. Eu acho que Rocio Cruz é um grande exemplo de coragem, de perseverança e, acima de tudo, de humildade. E eu sei que ela vai fazer um bom trabalho se alguém procurá-la para que ela possa dar uma boa orientação. Definitivamente algo que eu preciso destacar é que ela também convocou coletivos e quando você a vê nos vídeos ela está totalmente sozinha. E por quê? É quando você se pergunta por que os coletivos não estão lá? Onde estão os coletivos? Mas em Quintana Roo eu conheço uns 3 coletivos. Tem uns 20, eu acho. E se eu procurar? Sim, na verdade ele as convidou
porque ele as convidou para a audiência, para estarem lá apoiando, e só os mesmos meios de comunicação de sempre estiveram lá. Os mesmos meios de comunicação que a apoiaram estiveram lá. Infelizmente, por causa da minha carga de trabalho e também porque eu também tinha audiências, estava em uma investigação e não pude ficar com ela. E é algo que lamento muito, mas ela sabe que de todo o coração fiquei muito feliz que ela conseguisse a sentença, pois foi ela quem conseguiu. Mas eu realmente lamento muito. Onde estão esses coletivos? Eu percebi que há um problema entre os coletivos, que muitos estão brigados, que ao invés de estarem unidos, Eles brigam ou estão muito divididos entre mães que procuram e vítimas de feminicídio ou de algum homicídio? Minha teoria é que o próprio governo Quer nos dividir. para que briguem entre si e parem de pressionar ou façam menos pressão. Eu acho que se estivéssemos unidas, seríamos uma força incrível, uma força que ninguém conseguiria parar. E agora chegou a nossa vez, nós que estamos vindo, sabe, eu já me sinto até de outra geração de luta, mas antes de mim estiveram outras mulheres que eu admiro, que também têm uma luta incrível. Agora vêm algumas, mas não deveria ser assim, não deveria haver apenas algumas, deveriam vir novas mães, sabe? E agora tem mais? Ou continua sendo a mesma coisa, mas antes não tinha a mesma quantidade de vítimas, mas antes não era divulgado? Dizem por aí que houve uma diminuição em relação a... Se o próprio governo diz não vale. Não, e eu sinto que não paramos, não controlaram, continua sendo uma pandemia. Você já viu isso nas suas entrevistas? Quantas mulheres mais pedem uma entrevista com você ou com algum outro meio? De que não foi feita justiça para ela? E na cidade do México ou no estado do México, parece que não acabam nunca. Quando eu vou e entrevisto, faço umas 10 entrevistas e sempre antes ou depois de ir embora eu digo: fiz muitas entrevistas e talvez da próxima vez não tenha mais ninguém. Mas não, na próxima vez serão 15, não 10. E assim, infelizmente... E não acabam, e são mulheres que não têm justiça, são mulheres como o caso que você publicou. Aliás, que assistam o da Margarida. Nossa, sim, esse é um dos casos mais fortes. Um caso muito forte de uma mulher que não tem os meios para continuar lutando e que deveríamos apoiar. E tomara que vissem, eu sim gostaria de ressaltar que vissem esse caso no seu canal. Um caso de uma família que é queimada pelos próprios familiares, queimam a filha, a Margarita, também queimam o neto, mas por sorte o neto não sofre nada mais grave, só queimam os pés dele. Mas sim, a filha de Margarita perde a vida carbonizada. E viva, porque foi uma morte horrível. Até hoje são cerca de 7 pessoas que ainda estão sendo procuradas e, até onde sei, não foram localizados ou não querem localizá-los. E a justiça não foi feita. E todos esses são casos que não deveriam ficar impunes. Eu acho que nenhum caso deveria ficar impune, mas, de verdade, o que fizeram com ela não está certo. Ei, o que está acontecendo com os feminicídios do narcotráfico? Porque isso são casos muito especiais, diferentes dos normais. Ou isso você me conta em outro? Então é melhor deixarmos isso para outro momento. Isso é algo que eu aprendi com Maria Salguedo, que Maria Salguedo é a criadora do mapa de feminicídios. E bem, e nesse caso da Carla, o que deixa para ela? Nossa, deixa para ela um grande ensinamento por parte da mãe dela sobre perseverança, como já dissemos, sobre resistência e sobre ser humildes. E no caso de Carla, de que você nunca espera que sua melhor amiga vai te matar. Neste país, justiça só se faz com dinheiro. Claro que sim. E não há dinheiro que chegue. Era o que ela sempre dizia. Eles nos dizem, não, mas o declínio econômico, claro, vejam, tragam para nós um pesquisador para nos dizer como começamos e como terminamos, ou o antes e o depois. Rocio estava falando que mudou de trabalho. Graças a Deus ela conseguiu trabalho. Mas há outras mães que nem trabalho têm. Há outras mães que ficam viúvas
por causa do feminicídio, que depois de serem avós acabam virando mães, e sendo mães, como é que você trabalha? Pois muitas vezes não se faz justiça, porque ou elas se tornam mães, ou já são mães, ou são investigadoras. E se são investigadoras, pois já não tem tempo para cuidar dos netos que agora são os filhos, e fica ainda pior. Veja, eu procurei por 6 meses uma pessoa e esses 6 meses para mim foram um inferno. Esses 6 meses foi algo que me deixou suspensa. E por isso sempre te disse que respeito e honro muito o trabalho que as mães fazem de buscar, as mães buscadoras, porque muitas delas até saem de casa. Elas deixam suas casas, vendem carros, vendem a casa, vendem tudo para sair e procurar seus desaparecidos. Eu entrevistei uma senhora que é de Tampico, e eu a encontrei por acaso na cidade do México. E a senhora vende picolés. Ou melhor, ela doa e aceita qualquer valor como doação. E nos picolés ela coloca a imagem do filho desaparecido dela. E a senhora... Ela vive para encontrar o filho. É isso que ela faz. E que ele está desaparecido há vários anos e até hoje ela não o encontrou, mas ela vive para encontrar seu filho. Isso muda a nossa vida. Não tem mais volta, não podemos mais ser as mesmas, já não somos as mesmas. É um antes e um depois, o que éramos antes e no que nos transformamos. Eu nunca pensei que defenderia outras mães, nunca imaginei que iria dar palestras desse tipo sobre os perigos das redes sociais, tudo isso, sobre a lei da Olímpia. Quando uma universidade me pergunta: "Oi, Bianca, você conhece a Olímpia?" E eu fico surpresa que a própria universidade não conheça. E quando eu vou e fico na frente de todos eles e pergunto: quem foi Olímpia? Por quê? O que aconteceu? Quais foram as consequências, os alcances, os avanços e que também transformou sua desgraça em uma lei? Eles ficam surpresos porque dizem: sério? E começam a procurar a história de Olímpia. Muitos, assim como marcaram um antes e depois, também transformaram seu sofrimento em divisor de águas. Começa a mudar, a dar outra reviravolta na sua vida. É como você disse, foi assim que eu tive que viver. E eu vou aprender a minha dor, a canalizá-la e a dar um bom exemplo e a começar a ensinar e a dar tudo. E a dar tudo, porque essas mães ou esses jovens, porque muitos desses jovens começam a entender suas mães, porque muitos deles já me disseram: agora entendo minha mãe, agora entendo porque ela não me deixa sair com o fulano. Agora eu sei porque é uma mensagem que você vai e leva, mas não porque alguém te contou, e sim porque você viveu isso. Se alguém quiser encontrá-la como a Bianca Labastida no Instagram e no Facebook. Justiça para Bianca Moreno Labastida no Facebook. Sua luta é minha luta no Facebook e no Instagram. Você me encontra como Pepe Mistério no Facebook. No Instagram você me encontra como Pepe Mistério Documentários e também no TikTok. Se quiser participar de uma entrevista, envie um e-mail para correio @pepmistério.com.mx. E nos vemos na próxima quarta-feira em um novo podcast, em uma nova conversa. Também deixe nos comentários sobre qual tema você gostaria que conversássemos e quais sugestões ou opiniões você quer nos dar.